E depois de alguns dias, meu filho, Matusalém, tomou uma esposa para seu filho Lameque, e ela engravidou dele e lhe deu um filho. E seu corpo era branco como a neve e vermelho como uma rosa. O cabelo de sua cabeça, branco como a lã, e seu dendema, lindo. E quanto aos seus olhos, quando os abriu, toda a casa brilhava como o sol. E seu pai Lameque teve medo dele, e fugiu e foi para Matusalém, seu pai. E ele lhe disse: gerei um filho estranho, ele não é como um ser humano, mas ele parece com os filhos dos sentinelas do céu para mim. Sua forma é diferente, ele não é como nós. Não me parece que ele seja de mim, mas dos sentinelas. Olá, meus amigos pesquisadores. Essas palavras formam as linhas de abertura para o que deve ser um dos fragmentos de texto religioso mais surpreendentes e arrepiantes já escritos. São as afirmações do patriarca antediluviano Enoque, ao descrever a pura angústia e horror que acompanharam o nascimento milagroso de um filho do seu neto, Lameque, o qual sua esposa deu à luz a Noé, o personagem bíblico que é protagonista do grande dilúvio. A passagem em questão é tirada do livro de Noé, uma antiga escrita de origem hebraica, anexada ao famoso livro de Enoque, que é uma obra pseudepígrafe, considerada pelos estudiosos como tendo sido montada em etapas durante a primeira metade do segundo século a.C. Mas o que torna este texto curioso é que Lameque considerou seu filho com características surpreendentes. Então, será que eu e você somos descendentes de seres celestes? É este misterioso tema que vamos abordar hoje neste vídeo. Meu nome é Fábio Luciano e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. Esta parece uma conclusão extraordinária por parte de Lameque, e um assunto muito estranho para um escriba religioso inventar sem nenhuma boa razão. Se pode por um momento ser aceito que este relato registra um evento real na história da humanidade, então isso implica que a estranha aparência dessa criança combinava com a descendência dos anjos e deve, por inferência, ter sido produto da união entre uma mulher mortal e um mensageiro divino, uma inteligência celestial a serviço do próprio Deus. Mas, de acordo com a tradição judaico-cristã, certamente isso é impossível, pois está relatado no livro de Gênesis que Noé é de uma linhagem pura. Mas a situação transmitida por essas linhas reveladoras parece manifestamente clara. Lameque era marido de uma mulher que deu à luz a uma criança que não tem semelhança com sua família imediata. Sua aparência é totalmente diferente de outros seres humanos, pois sua pele é branca e avermelhada, seu cabelo longo encaracolado é branco, enquanto seus olhos misteriosamente permitem que toda a casa brilhe como o sol. A partir dessa aparência específica, Lameque só pode concluir que sua esposa foi infiel, uma vez que o bebê se parece com os filhos dos anjos e não são como nós. Estas declarações foram reveladas quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1946 e gradualmente divulgados ao público ao longo das décadas seguintes. Eles forneceram informações valiosas sobre as mentes daqueles que escreveram a Bíblia. O nome técnico para os manuscritos do Mar Morto é Manuscritos da Caverna de Qumran. As cavernas estão localizadas a pouco mais de 1,5 km do Mar Morto, na área que agora é chamada Cisjordânia de Israel. Cerca de 2000 anos atrás, este lugar era o lar de um grupo de conservadores judeus chamados essênios, que buscavam viver uma vida que os mantivesse imaculado do mundo exterior, não querendo conviver com os liberais de Jerusalém. Eles moravam no deserto para se purificarem, enquanto esperavam a vinda do Messias. E existem alguns historiadores que dizem que João Batista pode ter estudado com eles, pois os evangelhos dizem que ele viveu no deserto, até que anunciou sua presença ao oficiar o batismo mais famoso de todos os tempos, o batismo de Jesus, o Cristo. Os essênios acumularam uma biblioteca de pergaminhos
e acreditavam firmemente que o Deus, que era conhecido pelas iniciais YHWH, que atualmente traduzido como Senhor ou Jeová, o Deus da luz derrotaria um dia o Deus das trevas, o ser agora chamado Diabo. A teologia dos essênios era dualista, provavelmente derivada do tempo que os israelitas passaram na Pérsia, absorvendo o dualismo do zoroastrismo, pois muitos dos pergaminhos pintavam o mundo em tons de certo e errado, branco e preto, claro e escuro. Mas por que os essênios esconderam estes pergaminhos? No ano 70 d.C., pouco menos de 40 anos depois de Jesus Cristo ter sido crucificado, Tito e as legiões romanas incendiaram Jerusalém. Sua intenção era retalhar contra a ideologia judaica, que se recusou a honrar o imperador romano da maneira que os romanos pensavam ser a forma adequada. Os essênios não estavam preocupados com suas próprias mortes. Eles estavam dispostos a se tornar mártires por sua causa. Para eles, o que quer que acontecesse seria um cumprimento de profecia, mas eles não queriam que sua biblioteca fosse destruída. Então, eles cuidadosamente colocaram os pergaminhos em potes de barro e os esconderam em caverna nas montanhas. Lá, os textos esquecidos permaneceram intocados até 1946, quando o menino beduíno descobriu algum deles enquanto procurava ovelhas perdidas. Foi assim que esses jarros de barro ficaram escondidos por quase 2000 anos. Naquela época, parte do que eles continham se deteriorou e se perdeu para sempre, mas o resto é muito semelhante ao material encontrado na Bíblia de hoje. Os textos sobreviveram porque foram traduzidos várias vezes e muitas cópias foram feitas, mas as discrepâncias entre eles são poucas e distantes entre si. No entanto, o material mais interessante encontrado nas cavernas são os textos que não haviam sido incluídos na Bíblia. Os comitês envolvidos na montagem da Bíblia estavam familiarizados com eles, mas não achavam que parte desse material fosse digno de fazer o corte final. Estes textos continham fragmentos que haviam sido rejeitados de imediato. Talvez, em outras palavras, alguns dos antigos pergaminhos não concordavam com o que os editores acreditavam. Assim, os antigos redatores apenas guardavam o que gostavam e jogavam fora o resto. E agora, pela primeira vez após 1946, surgiu a oportunidade de espiar dentro das lixeiras do Concílio de Jamnia, realizado em Aviné, na Terra Santa, que foi um concílio rabínico farisaico, ocorrido entre o final do século I d.C. e o início do século II d.C. Esta escola teve como principal missão discutir sobre o livro de Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, onde talvez a Bíblia hebraica foi compilada pela primeira vez. De certa forma, é isso que os manuscritos do Mar Morto são. Eles oferecem uma oportunidade de voltar e ver o que os veteranos estavam lendo e o que acabou sendo jogado fora. Partes do Antigo Testamento moderno foram descobertas em Qumran, mas havia muito mais. Havia cópias de seleções dos pergaminhos que o comitê de Jamnia conhecia, mas foram descartados. No entanto, eles podem ter destruído seus refugos no primeiro século, mas não tinham a ideia de que as cópias desses refugos estavam enterradas nas colinas de Jerusalém, para que 2000 anos depois os acadêmicos pudessem julgar seu trabalho. O pergaminho do Mar Morto em questão originalmente continha um relato alternativo e mais completo dos eventos apresentados no livro de Gênesis. No entanto, foi tão danificado quando encontrado que apenas o nascimento do filho de Lameque, um relato da Arca de Noé e o dilúvio bíblico, juntamente com peregrinações do patriarca Abraão, foram preservados. O texto fragmentário foi traduzido por Nahman Avigadh e Gael Yadin em 1954 e publicado sob o título A Gênesis Apócrifon, 2 anos depois pela Universidade Hebraica de Jerusalém. A narrativa começa logo após o nascimento estranho, quando Lameque começa a expressar suas suspeitas sobre a infidelidade de sua esposa, aqui chamada de Batenosh, e referida também como sua irmã, pois o texto diz o seguinte: Eis que pensei então dentro do meu coração que a concepção era aos vigilantes e aos santos,
e aos Nefilim, e meu coração estava perturbado dentro de mim por causa desse menino. Voltando-se para sua esposa, obviamente perturbada, Lameque a faz jurar pelo Altíssimo que ela lhe contará a verdade e admitirá se ela se deitou com outra pessoa. Em resposta, ela suplica-lhe que aceite sua palavra, dizendo o seguinte: Ó meu Senhor, ó meu irmão, lembre-se meu prazer. Eu te juro pelo Santo Grande, o Rei dos céus, que esta semente é sua, e que esta concepção é sua. Este fruto foi plantado por você, e por nenhum estranho ou vigilante ou filho do céu. Eu falo com você com sinceridade. É claro que Lameque está acusando sua esposa de dormir não com anjos em geral, mas de ter tido relações com uma raça específica de seres divinos conhecidos em hebraico como Irim, significando aqueles que vigiam ou aqueles que estão acordados, que é traduzido para o grego como agregores ou grigori, que significa observadores. Esses vigilantes aparecem principalmente nas páginas de obras pseudoepígrafas e apócrifas de origem judaica, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. Seus descendentes, de acordo com a tradição hebraica, são nomeados como Nefilim, uma palavra hebraica que significa aqueles que caíram, ou caídos, traduzido para o grego como gigantes, uma raça monstruosa apresentada na teogonia do escritor helênico Esíduo. Como no relato bíblico, esta antiga obra grega enfoca a criação do mundo, a ascensão e a queda de uma idade de ouro, a chegada das raças gigantes e, finalmente, um dilúvio universal. Na sequência, a Bíblia continua dizendo que Noé seria poupado, porque achou graças aos olhos do Senhor. Mas agora, depois de 2000 anos, aqui estava um velho livro sobre Lameque, acusando sua esposa de ser uma daquelas mulheres que tiveram um caso com um sentinela e um santo, também conhecido como anjo, também conhecido como filho de Deus, ou também conhecido como Anunnaki, que tinha visto como nada menos que uma das mais belas filhas dos filhos dos homens. Em outras palavras, Noé, que achou graças ao Senhor, agora parece ser um dos descendentes dos mesmos seres que fizeram com que Deus destruísse a terra em primeiro lugar. Então surge a intrigante pergunta: por que Lameque acusou sua esposa de ter tido um caso com um anjo? Pode ter sido porque a criança parecia um Nefilim, um gigante. E quem era essa criança? Ninguém menos que o próprio Noé. Então a grande pergunta é: Noé foi produto de uma união entre um anjo e um humano? Ele descende do que hoje em dia se poderia chamar de um antigo alienígena, ou uma entidade de uma dimensão paralela, ou mesmo um anjo que caiu da graça do céu? E se sim, as implicações são surpreendentes, pois Noé foi dito ser o pai de todos os humanos que agora vivem. Ele e seus filhos foram refeitos de Deus. Todos os outros foram destruídos no dilúvio. Então, se Noé é o pai ancestral da humanidade, e ele era parte do anjo e parte humano, ou parte alienígena antigo, ou mesmo parte de uma entidade espiritual de algum tipo, o que faz isso de seus descendentes? Filhos dos deuses? Em outras palavras, as pessoas que viveram há milhares de anos acreditavam que os humanos modernos descendem de algo diferente dos macacos. E essas pessoas viviam lado a lado, e presumivelmente eram tão inteligentes quanto as pessoas veneradas que escreveram a Bíblia, que é tão reverenciada hoje. Todos eles escreveram livros, mas ninguém foi autorizado a ler muitos deles, porque há 2000 anos, alguns porteiros desconhecidos do Conselho de Jamnia talvez decidiram o que era verdade e o que era falso. Eles preservaram o que consideraram bom e talvez queimaram o resto. Todas essas questões talvez expliquem alguns versículos bíblicos bastante estranhos e enigmáticos. O Salmo 82, por exemplo, diz: "Não sabeis vós que sois deuses?" Jesus até cita esse versículo em João 10. É ecoado também nos livros do Novo Testamento de Hebreus e Judas. Jesus, o próprio Filho de Deus,
refere-se a seus seguidores como irmãos. Esses versos e muitos outros como eles são ecos dos textos destruídos, e talvez, se não tivessem sido ocultados, poderiam ter mudado a história da religião. Estes textos foram escritos muito antes do nascimento de Jesus, assim como os textos que agora compõem o livro de Gênesis. Tanto o livro de Hebreus quanto Judas, no Novo Testamento, foram escritos após a sua morte. Disso pode-se deduzir que os autores de Judas e Hebreus deviam estar familiarizados com pelo menos um manuscrito há muito desaparecido que contava a história de Enoque. Como não se sabia que tal manuscrito existia até recentemente, os estudiosos presumiram que, no que dizia a respeito de Enoque, sua história permanecia para sempre um mistério, um daqueles versos intrigantes que apontam para uma nota de rodapé histórica desconhecida e há muito esquecida. Eles estavam certos sobre o mistério, mas é um mistério que se recusa a ficar enterrado. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo e pedir a vocês que deixem aqui um comentário a respeito de todos esses questionamentos. Como sempre, o comentário de vocês é muito importante aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe um joinha pra gente que isso vai ajudar muito. É isso aí, pessoal, eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês, muita paz e alegria e até os próximos vídeos. Tchau!